Vou te falar que isso varia muito, Vinícius. Eu costumo trabalhar assim, até com alguns exemplos que a gente tem, cara. Eu sempre preparo a família, num primeiro momento, para o investimento. No primeiro ano dos Estados Unidos, que ele varia de 8 a 12 mil dólares ano. Essa é a média de investimento que uma família precisa ter num primeiro ano lá, tá? Varia muito. É uma média, como eu disse, e a gente sempre prepara a família para isso. A gente não pode dizer que a família vai para lá sem custo algum, certo? Mas que pode acontecer também. Pode. Mas Essa é a difícil. média, né? Eu diria que sim, depende tudo do atleta, cara. Um atleta bem preparado, e é por isso que a gente quer começar cedo, é um menino que vai ter boas oportunidades lá, certo? Eu preparo eles para esse investimento, tá? E eu sempre deixo muito claro que, inclusive, esse valor, a família às vezes consegue, de alguma forma ali, reduzir, né? Porque o menino, estando disposto a trabalhar dentro da universidade, cara, muitas vezes ele vai cobrir boa parte disso, tá? E eu te falo que a maioria dos meus atletas lá, eles trabalham, mesmo quem não precisa, porque para eles é experiência de vida. Sim. Entendeu? Isso Então, é fantástico. ainda assim, isso é possível. E assim, o que eu falo? É um menino que precisa de uma bolsa maior, que não tem condição, às vezes, de investir, sei lá, 5, 6 mil dólares ano, é um menino que tem que se preparar muito bem. Ele entendendo nessa limitação dele, ele vai ter que compensar de outras formas. Treinar mais que os outros, estudar mais que os outros, né? Ele com uma boa nota e um bom vídeo, ele pode conseguir uma bolsa de 100%. A gente manda meninos para lá com bolsas, cara, altíssimas. A gente mandou recentemente alguns meninos para a Califórnia, terminar o ensino médio lá. Cara, um deles foi pagando 500 dólares ano numa escola que custa 78 mil dólares. Caramba. Ele foi pagando 500, cara. Tá lá numa baita escola, baita estrutura. Já joga num time de base lá da cidade também. Agora está se formando no ensino médio. Cara, excelentes perspectivas, até para ir para a Europa. Mas ele tem hoje propostas, né, para ir para grandes universidades. Então, assim, existem bolsas lá gigantescas. Só que, óbvio, né, não foi de graça que isso aconteceu. Foi um menino que se preparou muito, se dedicou muito. Então, existem possibilidades lá, oportunidades lá que te permitem gastar muito pouco. Tira uma dúvida minha. O atleta, ele vai antes da própria graduação, ele vai como um intercâmbio. Aí quando chega na hora da graduação, ele fica ali 4 ou 5 anos, é a média? Você fala do menino que vai para o ensino médio lá, isso, né? É. Tá. O menino, quando vai lá para terminar o ensino médio, o high school deles lá é um pouquinho diferente do nosso. Lá são 4 anos. 4 anos. O primeiro ano deles lá corresponderia ao nosso 9º ano. Tá. Então o menino vai lá, ele pode ir no início do ensino médio, pode ir para fazer o último ano dele lá se quiser. E daí, ele estando no ensino médio lá, a tendência de ele conseguir uma melhor oportunidade para a universidade. Porque ele não vai trabalhar só com o vídeo dele, ele vai ser visto lá por treinadores. Como a gente fala, o futebol profissional lá busca atletas na universidade e a universidade busca atletas no high school. Então isso dá para eles boas perspectivas depois, certo? Esse menino indo para o college, para a universidade, ele vai ter lá em torno de 4 anos de experiência, né, esportiva e acadêmica. Em média, essa é a duração de um curso lá. A minha ideia era o seguinte, eu vou trazer para a linguagem aqui do pessoal do Brasil. Então, tem 4 anos de ensino médio, mais 4 anos de faculdade. E aí, eu acredito que esse processo ainda não deu tempo de ser feito, né? Mas 4 anos de ensino médio, 4 anos de faculdade, e aí ele começa a jogar relativamente à Série B, lá do campeonato norte-americano. Como é que fica a situação da documentação de um atleta desse? Ele continua estrangeiro? Ele consegue o green card? Como é que funciona? Vini, vamos lá, Sempre cara. quis saber, na verdade. Eu confesso que eu não vou conseguir te dizer exatamente como que é esse processo, porque aí foge muito assim do que a gente hoje faz, né? Que é o futebol universitário. Até porque é a longo prazo, né? Sim. Mas eu acredito que assim, que ele vai entrar como se fosse um atleta qualquer que, por exemplo, saia do Brasil para ir jogar lá na MLS, ou numa outra liga menor, a USL, alguma coisa assim. Ele não vai com green card, eu entendo. Ele vai lá com, imagino eu, um visto de trabalho, daí no caso, né? Uhum. Os atletas nossos, eles embarcam com visto de estudante. O menino que vai permanecer lá, daí muitos permanecem, né? Eles acabam trabalhando lá, conseguindo boas oportunidades, aí já passa a ser um visto de trabalho. Eu acredito que no futebol é a mesma coisa. Ele entra como estrangeiro, né? Dentro da equipe e tudo mais. Show.